Você já parou pra pensar que enquanto o Godzilla está lá fora segurando a onda contra o King Ghidorah ou saindo no soco com o Kong, existe um mundo inteiro de monstros que a Monarca mantém trancado a 7 chaves? Mano, fala sério, você acredita mesmo que uma organização que opera desde os anos 50, com bilhões de dólares em orçamento, só descobriu uma dúzia de bichos? Eu vou te mostrar que a verdade é muito mais sinistra e as provas estão nos arquivos confidenciais da Monarca, nas HQs e até nas entrelinhas daquela série da Apple TV que talvez você tenha até deixado passar algum detalhe. Pra você se situar nesse universo, a Monarca não é só uma agência científica qualquer, né, que fica medindo a radiação por aí. Se você acompanhou a série Monarca, Legado dos Monstros, na Apple TV, você viu que a parada é muito mais profunda e pessoal. A série mostra que tudo começou com uma família, né, os Randa, e uma conexão bizarra com os monstros que destruíram São Francisco em 2014. A organização tem raízes que voltam lá para os anos 50, né, quando William Randa, a Keiko e o Li Shao começaram a investigar o que eles chamavam de organismos terrestres massivos não identificados. O objetivo oficial dele sempre foi descoberta e defesa, né? Mas a real estratégia de mestre da Monarca, né, foi criar uma rede global de postos avançados para conter essas criaturas antes que o mundo entrasse em pânico total. A Monarca se tornou uma autoridade global, mas o preço disso foi esconder segredos que fariam qualquer pessoa normal entrar em choque. Eles têm bases em lugares como Cazaquistão, Japão e até no meio do oceano, monitorando o que eles chamam de Vile Vortices, que são basicamente portais para a Terra Oca. A série de TV deixou claro que existem segredos enterrados que abrangem 3 gerações e que a Monarca está disposta a muita coisa para manter esses titãs sob controle. Para você ter uma ideia da escala, a gente está falando de uma organização que tem o Castelo Bravo, né, como base principal, que já lidou com eventos como o Grande Nevoeiro de Londres de 1952, e eles acreditam ter sido causado por um monstro gigante. Entende como tem muita coisa escondida ainda? Por isso, aqui estão os 7 monstros que a Monarca tentou esconder. Começando aqui com o nosso primeiro titã, né, mano? Agora o bicho pega de verdade aqui. O primeiro da nossa lista é o Titânus Abaddon, e eu vou te mostrar porque ele é uma das maiores apelações da Monarca. Ele estava escondidinho lá no posto avançado 77, localizado no Davis Tower, né, em Wyoming, um lugar que as tribos nativas chamavam de Bear Steppe. A Monarca construiu uma base inteira em volta dele, mas o que os arquivos revelam é de arrepiar. O Abaddon é um híbrido bizarro entre uma aranha gigante e um crânio humano. O cara tem 8 olhos azul celeste e um tórax que parece exatamente uma caveira, né, com depressões que lembram órbitas oculares e uma cavidade nasal. Para você entender o nível de perigo disso, o Abaddon é considerado o progenitor de todas as espécies de aracnídeos da Terra. Ele não é só uma aranha grande, né, ele tem a habilidade de mestre que é a reanimação de cadáveres. Ele usa aranhas menores que entram na boca dos seres humanos mortos e controlam os corpos como se fossem marionetes. Imagina você ser um agente da Monarca e dar de cara com um exército de zumbis controlados por uma aranha titã. No jogo Kong Survival Instinct, a gente vê que ele sai no soco com o próprio Kong, né, e consegue bater de frente com ele, usando pernas afiadas como espigões de quitina para perfurar a pele grossa do gorilão. A Monarca classifica ele como um destruidor, porque ele é agressivo por natureza e adora caçar humanos, por isso mantém ele em sigilo absoluto. Mas ó, falando em sigilo, existe um paralelo bizarro aqui. Enquanto a Monarca gasta bilhões escondendo esses titãs, tem muito homem por aí gastando uma energia absurda tentando esconder um segredo que aparece todo dia no espelho: a calvície. Mano, e a real é que assim como a Monarca, a gente precisa de dados para poder lidar com isso. Segundo a OMS, a calvície atinge metade dos homens com até 50 anos de idade e 30% da galera já sente essa queda antes mesmo dos 30 anos. Se você tá nesse grupo, né, fica em paz, meu parceiro, te apresento a Manual, uma plataforma de saúde que descomplica o tratamento de maneira prática e segura. Mano, é 100% online. Você não vai enfrentar fila de farmácia ou meses de espera não. Você só precisa clicar no link aqui na descrição ou no comentário fixado, responder um questionário de saúde detalhado e pronto, um médico credenciado avalia seu caso e, se for necessário, faz uma prescrição personalizada para você. O tratamento chega na sua casa numa caixa totalmente discreta e com um frete grátis ainda por cima. Além disso, os caras te dão suporte via WhatsApp também durante todo o processo. A Manual já ajudou mais de 500 mil homens e pode te ajudar também. Acesse o link pelo QR Code na descrição ou pelo comentário fixado e use o meu cupom, né, o FFATOS, para garantir 40% de desconto no seu primeiro pedido, beleza? Mano, agora se o Abaddon é o terror de Wyoming, o próximo da lista é um kaiju que foi visto de relance em Rei dos Monstros, mas que esconde um poder radioativo muito mais tenso. Mano, se você acha que elefantes são animais tranquilos, dá uma olhada nisso daqui. O Titânus Mokele Membe é uma das criaturas mais estranhas que a Monarca já tentou conter, né, lá no posto avançado 75 no Sudão. Embora ele tenha aparecido de relance, né, no monitor em Godzilla Rei dos Monstros, é
na novelização oficial que a gente descobre como o cara é brabo. Ele é descrito como um quadrúpede cinza, né, com as costas cobertas de placas de réptil, mas a cabeça parece a de um elefante sem orelhas, com presas que apontam para baixo ao invés de para cima. E ele tem um chifre verde no topo da cabeça que pulsa com radiação e uma boca que abre igual ao de um crocodilo, revelando milhares de dentes afiados. E para você ter uma noção da força desse bicho, quando o Ghidorah deu o grito do alfa, né, o grito de alfa dele, o Mokele Membe simplesmente destruiu o campo de concentração da monarca, ignorando completamente as cargas explosivas e as cercas elétricas. Ele usou a cauda que tem 2/3 do comprimento do corpo dele e é afiada como uma lâmina para partir um avião Osprey no meio. Ele tem uma tromba prensil que é incrivelmente rápida e que ele usa para agarrar soldados e devorá-los. A monarca descobriu que o local onde ele estava preso era uma caverna de 20 mil anos, onde os moradores locais faziam peregrinações para poder adorar a criatura, né? Ele sendo conhecido lá como aquele que para o fluxo dos rios. E se você acha que um elefante no Sudão é ruim, a monarca tem um problema 8 vezes maior escondido no Japão. Cruzando o mapa até o Monte Fuji temos o Yamata no Orochi. Mano, esse daqui é o favorito de quem curte a mitologia japonesa e os clássicos da Toho, né? A monarca mantém o Titanos Yamata no Orochi sob vigilância cerrada no posto avançado 91, localizado bem no coração do Monte Fuji, né? Lá no Japão. A gente tá falando de um monstro de mais de 302 mil toneladas métricas. É tanta massa que ele literalmente é chamado de a montanha deslizante. Embora o design exato seja um mistério nos filmes, o diretor Michael confirmou que ele tem 8 cabeças, seguindo a lenda original. Só que no Monstroverso a parada é bem mais bizarra. Ele parece uma mistura de dragão com uma centopeia gigante e um verme Bupt, com um exoesqueleto vermelho que brilha como vidro reflexivo. O Yamata no Orochi é o mestre da emboscada, que prefere ficar enterrado e atacar de baixo para cima, surgindo do solo e enrolando o corpo serpentino de mais de 230 metros nas vítimas. Ele não tem olhos e nem um cérebro central. Ele usa uma inteligência distribuída por seus 8 tentáculos bucais, que tem milhões de receptores para poder sentir vibrações. Mas essa é a habilidade mais apelona dele. Ele consegue expelir o ácido mais corrosivo do mundo, capaz de derreter metal e vidro em segundos. Ele tem 2 sacos internos na garganta que misturam químicos, né, altamente perigosos para criar essa substância. E o interior da boca dele é revestido com um tecido similar ao Teflon, né, para ele não se autodissolver. Além disso, o cara é quase imortal e age como um fertilizante natural, já que as lendas dizem que ele pode ter árvores e até florestas inteiras crescendo nas suas costas devido ao seu longo tempo de hibernação. Quando ele acordou com o chamado do Ghidorah, ele destruiu Tóquio e partiu para o oceano para perseguir um navio de cruzeiro, provando que é um destruidor implacável. O Orochi se camufla como uma montanha, mas o nosso quarto titã leva o disfarce para outro patamar. Olha, mano, arrisco dizer que o Titanos Nakika é provavelmente o titã mais inteligente que a monarca já tentou segurar. Ele foi descoberto enrolado num submarino nuclear perdido no Oceano Índico, onde ele estava tentando absorver radiação em silêncio. O Nakika é um cefalópode gigante, né? Tipo um polvo misturado com lula, e tem uma carapaça curvada protegendo um cérebro enorme. E aqui entra a parte que mostra como ele é brabo. Quando o Ghidorah deu o comando para todos os titãs acordarem, o Nakika enganou direitinho a monarca. Ele fingiu estar morto, né? Mudando sua assinatura de radiação e emissões biônicas para que os sensores indicassem que ele era apenas um cadáver. Como o campo de contenção da monarca só funciona com seres vivos, os cientistas baixaram a guarda e foi aí que o bicho pegou. O Nakika destruiu a base inteira e fugiu para o mar aberto. Na HQ Godzilla Dominion, a gente vê que ele foi capturado por traficantes de titãs que usavam redes elétricas, mas o Godzilla apareceu para poder salvar o dia reconhecendo a inteligência do cara. Além de se camuflar perfeitamente no ambiente, o Nakika consegue drenar a energia elemental de outros titãs usando suas ventosas. Ele é o mestre do disfarce e um dos poucos que conseguiu enganar a tecnologia de ponta da monarca. Mas inteligência nem sempre vence, né? Enquanto o Nakika foge pelas sombras, o Titanos Typhon, escondido nas ruínas de Angkor Wat, é o que a monarca chama de Rival Alpha. O nome científico que a monarca deu para ele é Diabolorix Decidius, o que significa nada menos que Rei Demônio Matador de Deuses. Para você poder entender o peso da responsabilidade, o Typhon é mantido sob vigilância máxima no posto avançado 92, escondido nas ruínas de Angkor Wat, no Camboja. Na mitologia grega, ele é o pai de todos os monstros que enfrentou o próprio Zeus. E no Monstroverso, a monarca classificou o cara como o rival alfa, né? Isso significa que na hierarquia dos bichões, ele tem potencial de sobra para tentar tirar o trono do Godzilla e virar o novo rei se a oportunidade aparecer. O Typhon é um monstro de 153 metros de altura e pesa impressionantes 87 mil toneladas, sendo basicamente um dragão serpentino massivo que manteve os braços, né? Algo que as cobras pré-históricas perderam há milhões de anos.
O codinome dele nos arquivos secretos é M11 Inferno. E eu vou te mostrar porque esse apelido faz todo sentido. Ele consegue cuspir fogo de verdade, tá, pela boca, tipo um dragão de fantasia. Ele sopra um gás pirofórico por glândulas na mandíbula inferior que entra em combustão instantânea assim que toca o oxigênio. O bicho é tão brabo que o interior da boca dele é totalmente blindado contra o calor para ele não se queimar, né, enquanto ele solta o bafo. Existem registros históricos sinistros sobre ele, onde a monarca acredita que o grande incêndio de Hinckley, né, em Minnesota, lá em 1894, não foi por causa de seca, assim porque o Typhon passou voando e tocou fogo em tudo enquanto migrava para o Camboja. Quando o Ghidorah deu o grito de guerra em 2019, o Typhon não perdeu tempo, destruiu o posto avançado e foi direto atacar as Filipinas, mostrando que ele é um destruidor nato que a monarca morre de medo de ver saindo no soco para valer com Godzilla. O posto avançado dele é uma referência direta ao filme Godzilla vs Mothra, né, de 1992, provando que a monarca adora esconder segredos em ruínas antigas. O Typhon é o mestre do fogo, mas o próximo segredo da monarca domina o elemento oposto, os pântanos tóxicos da Austrália. Agora aqui direto ao posto avançado 99, localizado no Ayers Rock, a monarca tenta esconder o Titânus Bunyip. O cara é baseado numa lenda aborígene sobre um monstro que assombra rios e pântanos. E a versão do monstroverso é bizarra demais. O nome científico dele é Pecipaluterium australinensis, e traduzindo do latim é basicamente besta horrível dos pântanos da Austrália. E o codinome dele nos arquivos é M15 Swamp Demon. Para você entender a escala técnica desse bicho, a gente tá falando de uma criatura com 76 metros de altura que pesa 74 mil toneladas de pura força bruta. Ele é uma super espécie de marsupial, né, parente distante do extinto Diprotodon, mas com um pescoço longo e pelos desgrenhados que parecem algas marinhas para camuflagem. Isso dá para ele uma vantagem, né, fazendo o cara desaparecer no meio da vegetação aquática. Mas não se engane com esses pelos, porque o Bunyip é um monstro brabo no combate. Ele tem sangue corrosivo que derrete carne humana instantaneamente e consegue expelir um gás tóxico pela boca que cria verdadeiras tempestades de veneno. O Bunyip é tão antigo que ele teria inspirado até a lenda de Grendel, né, no poema do Beowulf, quando ele supostamente viajou até a Inglaterra através de portais da Terra Oca. E a agilidade dele não fica para trás, porque ele consegue ficar de pé nas patas traseiras para poder lutar e aguenta o fôlego embaixo d'água por 12 horas seguidas. Quando o Ghidorah deu o comando alfa, o Bunyip destruiu o posto da monarca que tentava silenciá-lo, né, com canhões Maser desde os anos 70. Atacou Sydney e depois se mandou para a Grande Barreira de Corais. A parte mais louca é que, em vez de continuar a destruição, ele virou um protetor do ecossistema, usando sua radiação para ajudar na recuperação dos corais. É o tipo de kaiju que a monarca monitora com um olho na ciência e o outro no medo, porque o cara é imprevisível demais. E agora temos o caso mais bizarro de todos, porque a monarca não está escondendo um monstro vivo, mas um crime. Mano, eu vou te mostrar um caso que a monarca faz de tudo para apagar dos registros oficiais. A Titânus Magigir. Esse é o único da lista que a gente sabe que tá morto, tá? Mas a história por trás é o que deixa a galera da lore maluca. Ela foi encontrada congelada no Ártico e o corpo dela foi levado para o Castelo Bravo, né, onde está guardado junto com as carcaças do Mutu Prime e com os outros Mutus de 2014 para poder fazer experimentos. E para você entender o nível do bicho, a Magigir tem 62 metros de altura e impressionantes 192 metros de comprimento. Ela é basicamente uma baleia reptiliana gigante com escamas blindadas que pesa 26 mil toneladas. Ela tem um crânio achatado com uma crista óssea e olhos que parecem sinistramente com os de um ser humano, o que dá um tom de pesadelo para a criatura. Mas o mistério real gira em torno dessa pergunta: quem matou a Magigir? Quando a monarca encontrou o corpo dela, eles ficaram incrédulos, né? O rosto dela foi simplesmente arrancado, revelando o osso do crânio, e ela tinha um rasgo gigante que ia do pescoço até a barriga. O que intriga os cientistas, como Sam Coleman, são as marcas de queimadura de altíssima temperatura nas escamas dela. A monarca não faz ideia de quem foi o autor dessa tragédia, mas as teorias nos arquivos são boas, viu? Pode ter sido o próprio Godzilla, né, com seu bafo atômico, ou até o Ghidorah com seus raios de gravidade. Mas existe uma teoria ligando ela ao Rodan, baseada no mito nativo americano do Thunderbird enfrentando a baleia Minlus. Isso só prova que o mundo dos titãs tem predadores ainda mais perigosos à solta, agindo nas sombras antes mesmo da monarca chegar para poder contar a história. A monarca ainda tem muitos outros círculos vermelhos no mapa, né, que a gente ainda não explorou. A segunda temporada de Monarca Legado dos Monstros já deu pistas sobre o Titã X, uma criatura bioluminescente, né, que é descrita como um cataclisma vivo. Isso mostra que a organização nunca vai parar de esconder a verdade, porque o conhecimento desses bichos mudaria tudo o que a gente sabe sobre a nossa própria história. Já curte e segue o canal e não se esquece do cupom FFATOS, tá, para garantir seu desconto lá na manual, beleza? Fique com Deus, um abraço a nós, tchau!